Eis um homem que não tinha sorte. E não foi algo que aconteceu assim de repente. Era desde quando ele era pequeno, moleque. Ele ia brincar, fosse de pega-pega, alguém caía, se machucava e ele reclamava. Fosse de esconde-esconde, alguém se perdia. De bolinha de gude, machucava alguém. Ele era uma criança que vivia reclamando e parecia que tudo dava errado para ele. Ele morava numa cidadezinha muito pequena, o que seria hoje uma comunidade. Ele morava com a mãe. À medida que ele foi crescendo, a fama dele também foi crescendo. Chegou num ponto na idade adulta que encontrar com este homem num lado da calçada era sinal de azar. As pessoas atravessavam, viam ele se aproximando e fugiam. Porque como ele passava o dia inteiro reclamando das coisas, tudo acontecia com ele. Parecia que ele atraía o azar. Esse homem morava com a mãe e já se sentia sozinho. Quando ele perdeu a sua mãe, ele se sentiu isolado. E aconteceu com ele algo que infelizmente acontece com alguns de nós. Ele começou a valorizar depois que perdeu. Ele começou a valorizar a sua mãe depois que ela já tinha partido. E aí ele lembrava do que ela fazia por ele. Ele lembrava do que ele poderia ter feito por ela. Ele se lembrou que a mãe tinha contado, que quem tinha contado para ela tinha sido a mãe dela, que era a avó dele. Que existia no mundo um Criador, que era responsável por tudo que existia. Ele tinha criado tudo. E a avó tinha contado para a mãe, que contou para ele, que o Criador vivia no meio das nuvens, no céu, no paraíso. Então ele pensou, raciocinando assim: se existe um Criador que é responsável por tudo que existe no mundo, esse Criador é responsável também pelo meu azar. E se ele mora no céu, no meio das nuvens, então ele olhou no horizonte e procurou a montanha mais alta. Era uma montanha que a parte alta, o cume dela, as nuvens escondiam. Então ele falou: eu não tenho nada a perder. Eu vou até lá. Eu vou subir. Eu vou entrar no meio daquelas nuvens. E se eu encontrar o Criador, ele vai ter que contar para mim por quê. Por que que a minha vida foi marcada por tanta falta de sorte? Por que que eu sempre tive azar? Ele pegou as poucas coisas que tinha e saiu da cidade sem se despedir de ninguém. Ele ia caminhando, e de tempos em tempos ele parava, olhava para trás, e a cidadezinha, que já era pequena, ficava menor. Ele continuava caminhando. E teve uma hora que ele parou, olhou para trás, e aí ele não conseguiu mais enxergar a cidade dele. Ela já tinha sumido. Ele estava aos pés daquela montanha. A montanha que eu disse para vocês no início da história, que existiam nuvens e que não dava para ver o topo. Ele começou a subir aquela montanha. Ele foi subindo e era mais ou menos uma e pouquinho da tarde, quando ele se deparou. Eu não sei se vocês já viram quando a luz dos raios de sol passam no meio dos galhos das árvores, entre as folhas, e fazem aqueles desenhos no chão. Ele se deparou com um bosque que era tão bonito. Era um lugar encantado, ali no começo daquela montanha. Ele foi andando, ele olhava e pensava assim: um lugar tão lindo como esse é o paraíso. E se o Criador mora no paraíso, aqui é a casa dele. Ele estava tão encantado que ele ia distraído, ele ia olhando. Ai! Ele tropeçou. Ele tropeçou num lobo. O lobo não era um bicho qualquer. Era um bicho magro.
negro, com o corpo coberto de feridas. As feridas vertiam pus, havia mosca, fedia. E o lobo tinha um olho arregalado. E o lobo dizia: me ajuda, eu estou morrendo, me ajuda. O homem ficou impressionado com aquele bicho e começou a se afastar. E o lobo percebeu que ele estava se afastando e o lobo dizia mais alto: tem 15 dias? Tem 15 dias que eu estou assim, eu não sei o que eu tenho, eu estou morrendo, me ajuda, me ajuda. E então o homem sem graça foi se afastando e disse: você tem sorte, você tem um problema há 15 dias. Eu tenho um problema que me persegue a vida inteira. Eu não tenho sorte. Mas ao invés de ficar reclamando, eu saí para procurar o Criador. Quando ele falou a palavra Criador, na hora, o lobo arregalou ainda mais os olhos e dizia assim: fala de mim para ele, fala de mim. E o homem impressionado disse: eu nem sei se eu vou encontrar o Criador. Se eu encontrar e me lembrar, eu falo. E saiu num misto de pena e nojo, impressionado com aquela cena. Ele foi subindo, ia pensando, e à medida que ele foi subindo, ele foi se aproximando do meio da montanha. E já era bem de tardezinha. E ele se deparou com um lago. Era um lago de azul escuro. Em cima das águas tinha uma neblina. Não tinha vegetação quase nenhuma. Uma árvore já com poucas folhas verdes e quase toda seca, com uma pedra grande embaixo. Ele foi dando a volta no lago e pensava assim: um lago no meio dessa montanha. É um verdadeiro milagre. E uma calma, uma paz. Se aqui é o paraíso é a casa do Criador. Então ele foi perto daquela árvore que estava quase toda seca, só tinha algumas folhinhas verdes. E se sentou naquela pedra que tinha embaixo. E ouviu uma voz rouca que dizia assim: me ajuda. Me ajuda. Vinha da árvore. Me ajuda, eu estou morrendo. As minhas raízes não conseguem tirar o que a terra tem de melhor. Me ajuda. Eu estou morrendo. Aquilo foi irritando o homem. Ei, você, me ajuda, me ajuda. Olha aqui, problema todo mundo tem. E eu tenho os meus. Só que em vez de ficar reclamando, eu saí para resolver os meus problemas, está ouvindo? Eu saí para procurar o Criador. Quando ele falou a palavra Criador, a árvore, ainda mais forte, dizia: fala de mim, fala de mim, fala de mim para ele. E o homem revoltado: eu nem sei se eu vou encontrar o Criador. Se eu encontrar, se eu me lembrar, eu falo. E saiu revoltadíssimo. Porque ele pensou: eu tenho um problema. Eu saio para resolver o meu problema. O meu problema é importante. Eu saio para resolver. Eu estou com o meu problema e só encontro seres reclamando e com problemas. Não, é demais. Eu saio para resolver. Ele saiu pensando, foi falando. Percebeu que o caminho foi ficando mais florido. Eram flores amarelas, margaridas. Ele foi andando, e ele se deparou com uma casinha amarela e coberta de flores. Parecia um desenho animado. Ali, do meio para cima daquela montanha, essa cabana amarelinha, coberta de flores, num lugar tão bonito que ele não teve dúvida que era o paraíso. E ele raciocinou: isso aqui é o paraíso, aqui é a casa do Criador. Bateu na porta e quem abriu foi uma mulher. Ele nunca tinha parado para pensar que o Criador poderia ser uma mulher.
Ela não era o Criador. Ela morava sozinha. Ela ficou feliz de receber visita. Convidou o homem para entrar. Pôs na mesa café, pão caseiro, bolo. Ela estava feliz em receber, em ter visita. E o homem, por sua vez, ficou tão à vontade naquela casa que ele começou a contar a história da vida dele. Ele foi falando de quando ele era pequeno, e foi contando, e foi falando, e aquela mulher pacientemente ouviu. Quando ele se deu por conta, tinha amanhecido. Ele tinha passado uma noite inteira falando dele, falando de si, contando tudo. E aquela mulher pacientemente ouvindo. Então ele disse: olha, estou encantado com você. Nunca na minha vida alguém me deu a atenção que você me deu. Nunca ninguém me ouviu dessa maneira. Eu poderia morar aqui, mas eu tenho uma missão. Eu saí para encontrar o Criador. E quando ele disse a palavra Criador, ela disse assim: se você encontrar com ele, você fala de mim. E ele disse: falo, mas que problema você pode ter morando aqui no paraíso? Ela disse: de vez em quando eu sinto uma coisa tão horrível, tão estranha no meu peito. É uma dor funda que me sufoca até a garganta. Se você encontrar o Criador, você fala de mim? Então ele disse, olhando nos olhos dela: fique tranquila, de você eu não vou esquecer. E saiu da casinha e começou a subir aquela parte mais alta da montanha, aquela que quando você olhava para o chão, você só via as nuvens, você não conseguia enxergar lá embaixo. E quando ele chegou no alto, no topo da montanha, no mais absoluto silêncio, ele encontrou o Criador. Eu não sei dizer para vocês quanto tempo ele ficou naquele êxtase. O que eu sei dizer para vocês é que para cada pergunta ele tinha uma resposta. Para cada dúvida ele tinha encontrado uma certeza. Eu não sei dizer para vocês quanto tempo ele ficou naquele estado. O que eu sei dizer é que quando ele voltou a si, ele tinha uma certeza. Ele era um homem de sorte. Ele era um homem que tinha sorte no seu caminho. E isso era uma verdade tão grande dentro do seu coração que ele não se continha em alegria. Ele tinha pressa, ele queria chegar logo na sua cidade, ele queria contar para todo mundo. Ele era um homem de sorte, ele tinha sorte no seu caminho. Então ele saiu correndo. E vocês sabem que a volta é sempre mais rápido. Então ele ia correndo. Ele passou em frente à casinha. A sorte é que a mulher estava do lado de fora, porque ele já ia passando direto. Ele passou e a mulher gritou: moço, ô moço, ele... Desculpa, eu estava indo direto. Sabe o que é? Eu estou tão feliz, eu encontrei o Criador, eu sou um homem de sorte, eu tenho a sorte no meu caminho. Então a mulher disse assim: você falou de mim? Claro, eu te disse. Eu falei que eu jamais ia te esquecer. Sabe o que você tem? Essa dor funda no seu peito. Isso é medo da solidão. Você tem medo de acabar sozinha. O que você precisa é encontrar um homem bom, um viajante, e dar todo o amor que você tem guardado dentro do seu peito. É isso. Olha, tudo de bom. Beijou a mão dela e saiu correndo, e a mulher gritou: espera!
bom, um viajante, a gente podia... Não. Eu fico honrado com o convite, mas não. Eu não posso ficar. Eu sou um homem de sorte. Eu tenho a sorte no meu caminho. Eu tenho o quê? Mas eu tenho certeza que você vai encontrar alguém bom. Você merece. Tudo de bom. E saiu tão feliz que não teve tempo de parar e olhar para trás e ver a mulher que ele deixou chorando. Mas ele tinha pressa, ele queria chegar, então ele fazia planos, ele queria chegar na sua cidade, ele queria mostrar para todo mundo, e ele foi indo, ele passou em volta do lago, passou pela árvore, a árvore chamou, ele já estava indo, deu remorso, ele voltou e falou, olha, com você vai ser rápido. Seu problema é simples, à medida que você foi crescendo, as suas raízes foram se aprofundando na terra. E elas se depararam com uma enorme arca, um baú gigantesco aí enterrado. Elas romperam a parte de cima do baú e começaram a se espalhar e estão presas entre as moedas de ouro. Por isso que as suas raízes não conseguem tirar o que a terra tem de melhor. O que você precisa é de um homem paciente, com uma pá, para cavar aos poucos e ir liberando as moedas de ouro e as suas raízes, para elas poderem... Ele não conseguiu nem terminar. A árvore já dizia, é você, que sou eu coisa nenhuma. Sou um homem de sorte, tenho a sorte no meu caminho, agora vou ficar procurando pá, para ficar cavando. Olha, já te ajudei, hein? Já falei o teu problema, agora é contigo, tá? Fui. Ele estava animado, ele fazia planos, ele sabia o que ele queria, ele ia chegar na cidade, ele ia fazer isso, ele pensava no amanhã, passou pelo lobo, deu um pulo, deu remorso, pensou bem. Voltou e disse, olha, o seu problema é simples. O que você tem é fome. O que você precisa é comer. O que você precisa é se alimentar. É isso que você tem. O que você precisa comer é fome. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Quando uma pessoa fala uma frase ou diz uma palavrinha e de repente acende uma coisa na sua cabeça e você vê tudo muito claro, como se fosse um filme. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas aconteceu nessa hora com o lobo. Quando ele disse que o problema dele era comida, que o que ele precisava era comer, se alimentar, o lobo percebeu na hora que ele tinha a solução do problema na frente dele. Só que o lobo tinha consciência de si. Ele sabia que estava fraco e que ele só ia ter uma única chance. E como ele só ia ter uma única chance, ele não poderia falhar. Numa fração de segundo, ele reuniu todas as suas forças e de uma única vez, num único salto, num único golpe, matou e se alimentou com um homem sem sorte. E esse foi o fim do homem sem sorte e será o fim de todas as pessoas que passam pela vida olhando sem enxergar, ouvindo sem escutar, com o coração completamente desconectado de si mesmo. Se ele tivesse percebido os seus sentimentos, se ele tivesse sentido no seu coração o amor que aquela mulher demonstrava, ele jamais deixaria o amor de sua vida naquela casinha amarela. Se ele tivesse a capacidade de enxergar possibilidades, ele jamais desprezaria um tesouro aos pés daquela árvore. E finalmente, se ele tivesse a capacidade de se ouvir, ele jamais diria o que disse para o lobo.
Eu espero que a história do homem sem sorte fique guardada dentro do coração de cada um de vocês, assim como está guardada dentro do meu coração. E que vocês nunca deixem de aproveitar as boas oportunidades que o bom Criador coloca todos os dias no nosso caminho. Essa foi a história de um homem que dizia que não tinha sorte. Muito obrigado. Vitor Daniel.